Olá! Até agora nós vimos um dos blocos de um sistema de comunicação digital. Esse bloco era responsável pela codificação dos sinais em formas de onda ou pulsos. Bem, esses pulsos eles vão ser transmitidos através de um canal ou meio de transmissão e este meio irá distorcer e adicionar ruídos a esses pulsos. Chegando no receptor, o receptor pode ter dificuldade para conseguir distinguir se um pulso se trata de um bit 1 ou um pulso se trata de um bit 0, dependendo do nível de distorção e de ruído adicionado a esse sinal. Além disso, é frequente em sistemas de comunicação digital a necessidade de reconstruir os sinais à medida que eles são degradados pelo canal. Então, aqui nós temos um bloco chamado de repetidor regenerativo, em que a ideia é gerar pulsos limpos a partir de pulsos ruidosos distorcidos. Então, o pulso deteriorado vai chegar. Para isso, é necessário pré-amplificar e equalizar o sinal. A partir daí, depois de que essa operação é feita, se realiza uma extração de relógio e, com isso, o sinal é amostrado nos instantes apropriados e é feita uma decisão aí se trata aí de um bit 0 ou um bit 1, no caso de uma transmissão binária. A partir daí, com esses valores obtidos, o sinal é regenerado e nós teríamos um sinal limpo a partir de um sinal ruidoso que foi recebido. Cabe ressaltar que não necessariamente a gente precisa gerar pulsos retangulares. Como nós vimos, pulsos retangulares eles possuem o inconveniente de possuir uma largura de banda elevada. Então, nós vamos dar uma olhada agora na função de pré-amplificação e equalização. Então, o meio ele vai atenuar em vez de distorcer um trem de pulsos. Eu posso compensar essa atenuação, a perda de força do sinal através de uma pré-amplificação, mas nós temos aí um efeito de dispersão dos pulsos e ele não é tão simples de ser resolvido. Então, para resolver o problema da dispersão dos pulsos, se vai utilizar um equalizador. Um equalizador é um filtro, como vários outros tipos de filtro, mas aqui nós temos uma função específica que é restaurar o formato dos pulsos que foi degradado pelo canal. Então, o equalizador ele busca desfazer os efeitos que o canal realizou nos pulsos transmitidos. Então, o que é que se vai fazer, né? Se vai procurar atender aí algum determinado critério para que você consiga restaurar o sinal. Então, uma das questões que se deve fazer, né, é reduzir a interferência intersimbólica. Então, nós vimos que no projeto lá de um pulso, né, a ser transmitido, foram verificados os critérios de Knight. Então, a ideia é você gerar um pulso que seja transmitido através de um canal e que ele chegue lá no seu destino sem interferir no seu vizinho. Só que como o canal não é ideal, o que vai acontecer é que o canal vai bagunçar o trem de pulsos que foi transmitido. Então a ideia é desfazer esses efeitos que foram introduzidos pelo canal através de um equalizador. Então, um dos critérios de projeto é verificar aí nos instantes de decisão, e a ideia é fazer com que nesses instantes a interferência intersimbólica ela volte a ser nula, como foi projetado aí, como foi especificado aí
no projeto dos sinais que foram transmitidos. Então, para isso, se pode utilizar um filtro equalizador transversal, e é uma ideia bastante simples. Nós temos aí um trem de pulsos que entra e você tem aí elementos de atraso em que você vai multiplicando aqui por determinados coeficientes e no final das contas você consiga produzir uma saída. E o objetivo é que esta saída ela possua interferência intersimbólica nula nos instantes de decisão. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? O sinal PR que chega, ele tem o valor aqui no instante zero, o valor realmente aí que a gente está buscando nesse sinal. Só que nos instantes aqui múltiplos de TB, esses valores aqui eles não são mais nulos, né? Então, isso aí foi causado provavelmente por algum efeito de dispersão do canal. O objetivo é que na saída do equalizador você tenha de volta aí um sinal e nos instantes múltiplos de TB ele seja zero aí novamente. Então, o que é que se vai fazer para alcançar esse feito? Se coloca aqui uma sequência de cursos de treinamento, como se a partir daí você vai utilizar aqui algum critério para calcular os coeficientes do filtro. E uma vez que o filtro foi treinado a partir dessas sequências, a gente pode utilizá-lo, eh, a esses coeficientes aqui que foram obtidos aqui para ajustar os novos pulsos aí que vão chegando, né? Então, é essa a ideia. Então, tem vários critérios aí para projetar um filtro desse tipo. Aqui a gente está usando aqui a ideia de forçar o zero nos pontos aí múltiplos de TB. Então, a gente tem o sinal que deve ser produzido na saída do filtro, expressado aqui como uma soma de entradas. Então, a gente escolher a dimensão lá do filtro equalizador. Então, observe aqui que a gente poderia ter um equalizador mais simples, só com os termos 0, C de menos 1, C de 1, ou poderia ir complicando com C2, C de menos 2, ou genericamente a gente teria aqui C de menos N até C de N. Isso aí vai depender da complexidade que se quer ou que se pode adicionar ao projeto do filtro. Então, o que se vai fazer é que nos instantes da amostragem a gente tenha lá os valores zeros, né, para quando o nosso K seja diferente de zero, e 1 para quando o K for igual a zero, né? Então, a gente está querendo eliminar a interferência antessimbólica. Então, isso aqui se reduz a um problema matricial, em que a gente tem o que a gente quer obter aqui desse lado esquerdo. Do lado direito, nós temos aqui os coeficientes aqui do filtro. E aqui nós temos os valores aqui da nossa sequência que foi usada para o treinamento. Então, tem os valores lá que foram medidos no treinamento, né, com o sinal de teste. E a partir daí, o que, é que a gente tem que fazer? Inverter essa matriz de forma que se consiga obter os coeficientes CN do outro lado. Então, isso aqui é um problema de cálculo de projeto de equalizador. Neste livro ainda tem um estudo mais aprofundado de parte mais dedicada aí aos sistemas digitais. A gente não vai tratar disso neste aqui por enquanto, né? Fica um pouco aí de conhecimento aí para vocês de como essas coisas são feitas, né? Mas quando vocês ouvirem falar de equalizador, vocês estão vindo nesse contexto aí algo que está sendo utilizado para reduzir ou eliminar o efeito da interferência intersimbólica causada pelo canal. Então,
nós temos ainda algumas outras funções que são necessárias aí, um repetidor regenerativo, como, por exemplo, a extração do relógio. Lembre-se que a gente vai precisar mostrar o sinal em determinados instantes para saber se se trata de um bit 0 ou bit 1. Então, para isso, a gente precisa de um relógio. Então, em relação aos métodos de sincronização, né, a gente tem aqui três principais. Aqui é a ideia de se ter um relógio aí centralizado, então tanto o transmissor quanto o receptor recebem um sinal de sincronismo de uma fonte principal. É um método de maior custo, né, e é destinado aí a sistemas com grandes volumes de dados. Ainda a possibilidade aí do transmissor enviar um sinal de sincronização separado para o receptor, um piloto. Esse aqui já é um método que é bastante usado, então se pode, os sistemas que nós estudamos, por exemplo, lá na televisão analógica, lá no se utiliza lá a modulação VSB, se enviava lá um sinal de piloto junto. As próprias modulações em amplitude, o AM tradicional, a portadora lá, ela vai junto. Então a gente também, usando aí uma ideia similar, se poderia, por exemplo, utilizar aí a multiplexação por tempo e mandar um piloto lá de relógio lá junto com o sinal. E ainda há uma terceira possibilidade, é de tentar extrair um sinal de relógio a partir da informação. Há códigos de linha que permitem que isso ocorra. Então, aqui a gente tem um exemplo da sinalização polar que permite que se consiga extrair um sinal de relógio a partir do próprio sinal que está sendo utilizado. Então, se recebe aqui um sinal polar, né, ele está aqui um pouco degradado, ele passa aqui pelo equalizador, há uma operação de retificação, extração, relógio, amplificação, deslocamento de fases, limitadores, e no final aqui, você tem aqui relógio, né, que ele vai ser usado aí para as funções apropriadas pelo repetidor regenerativo. Bem, ainda, né, pode ser necessário a operação de detecção de erro, né? Vai fazer várias operações aí, as operações de equalização, mas pode ser que, mesmo com a equalização realizada, né, caso você tenha um nível de ruído considerável aí no canal, ainda assim você cometa um erro de decisão, ou seja, o que era para ser zero se tornou um, o que era para ser um se tornou zero. Então isso aí a gente chama de um erro. Então pode ser necessário utilizar esquemas mais sofisticados que permitam detectar o erro e corrigi-lo aí, né? Se a gente não fizer isso, o que é que vai acontecer? Na hora que você regenerar o sinal vai ser regenerado com erro. Então, nós temos aí, né, uma taxa de erro deve ocorrer e nós chamamos a medida de detecção de erro de probabilidade erro de detecção. Então, aqui nós temos um exemplo de como um erro poderia acontecer no caso da sinalização polar. Então, o sinal ele está sendo somado com ruído e, na maioria dos casos, aqui não está ocorrendo problemas. Só que aqui nesse caso houve um ruído tão grande, né, que o sinal aqui, ele que era negativo, ele passou a ser positivo. Então, ele vai trocar, né, aí a sua decisão, né, em vez de ser o zero, ele vai ser o 1 nesse caso. Então, isso daí a gente chama de um erro de detecção. Teria que ser necessário aí alguma espécie de código utilizado para poder corrigir
este problema. Caso contrário, a gente vai fazer uma interpretação errada dos bits. Então, nós temos uma ferramenta visual que permite verificar aí a qualidade dos pulsos que estão sendo transmitidos. Então, nós chamamos esse tipo de diagrama do olho. A ideia é que a saída do canal ela seja aplicada na entrada vertical e a base de tempo é gatilhada na mesma taxa de chegada dos pulsos, em um múltiplo dessa taxa. O resultado vai ser que a gente vai estar sobrepondo os pulsos um no outro. Então, a gente fica com um formato similar a um olho, por isso que se chama diagrama do olho. Então, aqui a gente tem uns exemplos, pulsos retangulares perfeitos. É como se você tivesse sobrepondo esses intervalos aqui de duração TB. Então, aqui você bota o pulso positivo, ele apareceu, o pulso negativo, ele apareceu. Então, você tem aqui uma espécie de um olho quadrado aqui. Aqui um intervalo de TB. Se aqui a gente visualizasse um intervalo de 2 TBs, a gente teria aqui dessa forma. Aqui a gente tem um pulso no formato arredondado, né, que aqui exatamente está aparecendo mais com o olho, né? Então a gente teria aqui essa sobreposição. Então a ideia é que a gente escolha o, o olho, né? Ele deve estar o mais aberto possível e o instante ótimo de amostragem é aquele que o olho está mais aberto. O que é que a interferência intersimbólica vai fazer? Ela vai fechar o olho. Aí, com a equalização, a gente vai abrir o olho aí novamente. A gente ainda tem, quanto mais aberto for o olho, maior a tolerância aqui ao ruído. Aqui a gente tem um exemplo de como uma degradação aqui na comunicação, ela está afetando aqui o olho. Note aqui que o olho está se fechando, né, devido aí os vários problemas aí que podem surgir, né? Os pulsos estão distorcidos, estão espalhados e com isso o olho ele está fechando. Então a gente tem várias coisas que podem ser observadas no diagrama do olho. O ideal é que o olho esteja aberto, né? No ponto em que o olho está mais aberto é o instante ótimo para realizar a amostragem, você conseguir distinguir quem é o 0 e quem é o 1. Além disso, nós temos aqui algumas áreas, por exemplo, a região livre de ruído para amostragem. Nós temos aqui essas margens laterais aqui, que são a medida do jitter, a variação aqui no atraso. Essa inclinação aqui também é importante, né? E o ideal aqui é que quanto mais aberto esteja este olho, aqui mais tolerância de ruído a gente vai ter, né? Porque o que é que vai causar o nosso erro? O nosso erro ele ocorre quando algo que deveria estar aqui embaixo, o ruído é tão forte que faz ele ir aqui para cima, aqui nesse caso, né? Então, a gente tem esta ferramenta que permite verificar isso. Aqui está outros exemplos aqui, diagrama do olho aqui para outros formatos de pulso aqui, com cosseno levantado, é um exemplo desse. Cosseno levantado é aquele pulso que verifica o critério de Knight. Aqui a gente verifica aqui, né, o local antiótimo de decisão, né? Então, além do diagrama do olho, nós temos também outras possibilidades aí, né, na análise dos nossos sistemas. Então, até agora, nós tratamos dos casos binários, em que um bit ele está associado a cada pulso, ou a gente vai usar uma terminologia chamada de símbolo. Então, um pulso corresponde a um bit nesse caso. Então, a taxa de pulsos, no caso é um sistema binário, equivale à taxa de bit, porque um bit equivale a um pulso ou um símbolo. Então, eu posso melhorar isso daí, né? Eu posso associar uma quantidade maior de bits a um determinado pulso. Então, eu poderia, se eu tivesse 4 pulsos, eu poderia associar
2 bits, porque com 2 bits eu tenho 4 combinações possíveis. Então, em geral, eu posso dizer se eu tenho m pulsos ou m símbolos, eu posso associar IM igual ao log de m na base 2 bits de informação. Então, com 4 pulsos, eu associo 2 bits. 8 pulsos, 3 bits e assim por diante. Então, eu tenho uma relação, né, entre se RS é a minha taxa de símbolos por segundo, ou pulsos por segundo, então, se eu multiplico essa taxa de símbolo por IM, eu vou ter aqui a minha taxa de bits por segundo. No caso em que nós temos os sistemas binários, um, o nosso IM vai ser 1, então a taxa de bit é igual à taxa de símbolo. Mas aí, se nós tivermos sistemas gerais M-áreos, isso aí vão ser diferentes. Então, em relação à largura de banda, a largura de banda ela depende da duração do pulso, ela não depende aí do que a gente chamaria aí da quantidade de bits que está se gerando, né? Então, nós podemos aí manter uma determinada largura de banda e transmitir mais bits de informação, se a gente utilizar os pulsos M-áreos, né? Um sistema de comunicação M-área. Qual o inconveniente desse tipo de sistema? Sistemas M-áreos eles vão precisar usar mais potência aí na transmissão, se eu quero manter a mesma probabilidade de erro, né? Ou como é que isso pode ser observado? Em geral, o que interessa em um sistema digital para a gente manter uma determinada probabilidade de erro é essa abertura, a distância entre o maior aqui e o menor. Se a gente tiver aqui sistemas com vários pulsos, né, de diferentes amplitudes, a gente vai ter que manter aí uma determinada distância entre pulsos adjacentes. E com isso, isso vai ocasionar um aumento de potência, né, na potência de transmissão, para que eu consiga manter a mesma qualidade, a mesma probabilidade de erro. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de 4 amplitudes de pulso. Então, isso aqui é um esquema meio polar, né? Observe que tem mais e menos, só que ele não é binário, então ele vai ter, além de aqui dessas duas amplitudes, mais e menos, a gente vai ter que ter outras aqui, vai fazer a gente ter 4 pulsos. Cada pulso desse está carregando 2 bits de informação. Então, a gente faz aqui uma codificação, uma associação, e a gente poderia representar agora a sequência de bits, né? Não mais um bit por pulso, mas cada 2 bits desse aqui corresponde a um pulso. Então, 1 corresponde a esse pulso, 0,1 corresponde a esse pulso, e assim sucessivamente. Eu posso ainda utilizar, construir esses pulsos M-áreos de acordo com o critério de Naixe para interferência intersimbólica nula. Então, a gente poderia ter vários pulsos cosseno levantados aqui, de diferentes amplitudes, e poderia utilizar esses esquemas. Se a gente utiliza esses pulsos de Nax, a gente teria uma formulazinha também para a banda de transmissão utilizada, que é a similar que a gente tinha no caso binário. A diferença é que no lugar de RB aparece aqui o RS. Então, a gente tem aqui, né, se a gente utilizasse os pulsos simples ideais, o R é 0, então a gente teria a banda de transmissão é o RS sobre 2, então é só você calcular a quantidade de pulsos por segundo e você teria a expressão. E à medida que a gente varia o R, a gente teria uma banda de transmissão diferente. Aqui a gente tem um exemplo de diagrama do olho com o cosseno levantado. Observe que aqui, né, antes você só tinha aqui um olho, aqui nesse caso, nós vamos ter mais olhinhos aqui, por exemplo. Né? Esse caso aqui vai ser um M igual a 4. Né?
Então, além da transmissão em banda base, que foi a que nós vimos, né, em que você tem lá os pulsos, zeros e um representados ou por pulsos retangulares ou por pulsos que atendem ao critério de Knight, a gente pode, se necessário, usar uma portadora. Então, quando é que acontece isso? Quando a gente, em geral, vai fazer a transmissão aí pelo ar, né? Ou por, às vezes, algum tipo de cabeamento aí que faz necessário isso daí. Então, principalmente quando a gente vai propagar, a gente vai precisar utilizar aí a modulação com portadora senoidal. Então, nada impede da gente pegar os sinais que estão em banda base, um sinal polar, e multiplicá-lo por uma portadora. Então, a gente teria as versões digitais desses sinais. Então, a gente tem inicialmente aqui o que a gente chama de modulação ASK, que ela é parecida aí com a ideia do on-off, né? Em que a ideia é você pegar um sinal M e multiplicar pelo cosseno, similar aqui o que a gente tinha com a M, o DSB-SC. E esse sinal aqui, o M que a gente está utilizando, é um sinal do tipo on-off. Observe aqui que as amplitudes do pulso ou são zero ou são 1. Então a gente tem ou manda nada ou manda alguma coisa em determinado pulso, né? Então o resultado vai ser essa figura. Então você está multiplicando a portadora senoidal por um sinal on-off. Então o sinal ASK é este que está colocado aqui embaixo. Nós teríamos ainda uma outra possibilidade, que é o que a gente chama de PSK, e no caso, binário. E a ideia é multiplicar o sinal M por cosseno, só que o M aqui que a gente está utilizando, ele é um sinal aqui do tipo polar. Então, ele tem uma amplitude mais ou tem uma amplitude menos. O resultado disso é que a gente vai ter uma variação em fase, né? Se o sinal positivo, ele está lá, ele vai estar um cosseno normalmente. Se ele está negativo, então o menos corresponde a um acréscimo de fase de π. Então você tem ou a fase zero ou a fase π, dependendo se você tem mais ou menos. Então, isso aqui a gente chama de PSK. É como se tivesse aqui uma variação, é o nosso PM digital. Nós temos ainda o FSK, que é a versão do FM aplicado aí aos sistemas digitais. Então, a ideia é você somar dois sinais do tipo on-off entrelaçados. Então, ora, se você tiver uma amplitude zero, ela vai aparecer nesta frequência de cosseno de ômega c zero. Se você tiver aqui uma amplitude 1, ele vai aparecer na frequência de ômega C1. Então, você vai ter duas frequências, frequência ômega c zero, frequência ômega C1. Então, é uma espécie de FM com duas frequências aqui. É um FM digital. Então, aqui nós temos a representação gráfica, o PSK. Então, observe que tem a variação de fase, quando você muda de 1 para 0. E aqui, o FSK, você tem a variação de frequência, frequência 1, frequência 0. Em termos de espectro, é bastante simples. Uma vez que a gente já calculou o espectro das sinalizações on-off polar, que são as que são a base dessa tipo de modulação, a gente só precisa usar aquele fato, né, de que na hora que você multiplica pelo um cosseno, você desloca o espectro lá da frequência da portadora. Em termos de densidade espectral de potência, a densidade espectral de potência do sinal modulado, ela vai ser 1/4, né? O fator é diferente, antes era 1/2, porque densidade espectral de potência é como se fosse o quadrado, então você está tendo aqui um fator do quarto, e você desloca o espectro lá, banda base, para as frequências mais ou menos FC. Então, o que é que você vai ter, né? A SK vai ser a densidade espectral de potência do on-off deslocada,
PSK, densidade espectral de potência do polar deslocado, e FSK, uma sobreposição, como a gente pode observar aqui nessa figura. Aqui não apareceu o lado negativo, a gente teria, né? Mas observe que vão ser essas construções. Então, a gente não teria muito o que aprender aqui a mais, né? A gente já aprendeu como calcular esse espectro. Se você modula comportadora, o que você vai fazer é só deslocar este espectro. Além disso, nós poderemos ter ainda, né, a modulação digital comportadora do tipo M-área. Então, ao invés de ter apenas duas amplitudes, duas fases, duas frequências, a gente poderia ter um número qualquer aí. Então, a gente pode ter um ASK com M níveis, um FSK com M frequências e assim por diante. Então, isso aqui vai permitir com que a gente transmita mais bits. Você também tem a associação aí dessas modulações com o seu equivalente aqui em banda base. Aqui a gente tem um exemplo do ASK com várias amplitudes. Nós temos aqui um FSK com várias frequências. As frequências elas são com base em uma frequência inicial e um incrementozinho em frequência. Aí, né, lá do FM, lembre que a gente tem lá o ΔF, o desvio frequência máximo, tá? Que a gente teria, né? E no caso do FM, do FSK, a gente expressão para ele em função desse ΔF que está colocado aqui. Como tem aqui alguns requisitos que a gente não vai trabalhar agora, né? Tem uma restrição em relação a isso, com ortogonalidade. Então, os valores de delta F aqui, eles têm que seguir um valor específico lá para você fazer essas condições. E aí a gente teria um projeto de um sistema FSK diário com várias frequências que atendem isso. Ainda é costume representar esses sinais, isso a gente também vai ver lá no final do nosso curso, em um diagrama de constelação, em que você tem uma representação gráfica para representar aqui os sinais. Então, aqui a gente tem 2 pontos no diagrama, são correspondentes aqui a 2 sinais, frequências distintas. A gente tem também a mesma coisa, pode ter um PSK M-ário com M fases, que aqui é dada a expressão dele, e ele também, né, tá aqui, ele apareceria num diagrama dessa forma. Então, a gente fosse pegar, tem 4 pontos aqui, cada ponto ele possui o mesmo módulo em direção ao centro, mas eles possuem ângulos distintos. Então, isso aqui é o que caracteriza um sistema PSK. Né? Se tem 4 pontos, então é um 4 PSK ou é o que se chama de QPSK. Aqui a gente teria um PSK com 8, né? Então a gente tem 8 sinais, 8 fases aqui correspondentes. E a gente ainda poderia ter outras possibilidades, que são combinações de variação de amplitude e fase, que são o que se conhece como QAM, que é uma das modulações mais usadas atualmente. Então, aqui a gente tem um exemplo de QAM 16. Você note aqui que a gente tem 16 sinais, em que você tanto varia o módulo, né, a distância em relação à origem, quanto você varia o ângulo, a fase. Né? Então, como se fosse uma combinação de PSK com o ASK. Então, isso aqui a gente chama de QAM, mas isso aqui será visto aqui posteriormente. Então, é isso.